Oi, oi pessoal, bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, opa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Douglas. Eu vou estar dando essa aula hoje para vocês aqui de geografia. É uma aula bem introdutória, não vai demorar muito, vai ser bem rapidinha. E ela é uma aula para apresentar esse nosso conceito que a gente vai trabalhar aqui no início da disciplina, que é o conceito de climatologia. Hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos. Vamos lá então. Hoje a gente vai ver um pouco quanto à atmosfera, essa ideia de atmosfera que a gente tem na nossa mente, quando a gente pensa sobre atmosfera, quando ouvimos falar alguma coisa relacionada à atmosfera, essa imagem geralmente vem na nossa mente, né, das massas, dos gases ao redor da Terra, e a gente vai dar uma explorada um pouco mais fundo e conceituar isso. Além disso, a gente vai analisar as diferenças entre os termos clima e tempo, e também vamos ver alguns elementos do clima. Bom, para começar, vamos definir o que é a atmosfera. A atmosfera, ela é uma camada de gás que envolve todo o nosso planeta. Ah, e antes eu vou lembrar vocês que, além da aula, eu vou estar disponibilizando um resumo com os principais conteúdos e alguns exercícios para vocês treinarem a resolução dos exercícios, que é bem importante para o momento das provas, né? E além desses exercícios, vai ter o gabarito, lógico, o resumo e os slides que eu estou usando aqui, eu vou disponibilizar todos para vocês, tá bom? Então vamos lá. A atmosfera ela é uma camada de gás que envolve todo o nosso planeta, né? Como eu já havia dito. E do que é composto esse gás? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, ela é bem ilustrativa. Ao redor da gente tem nitrogênio, cerca de 78% dos gases da atmosfera eles são de nitrogênio, cerca de 21% dos gases eles são oxigênio e, e cerca de 1% está ali entre CO2, vapor d'água, enfim. E esses gases eles possuem uma relação direta com o desenvolvimento dos seres vivos. Como assim? Em uma era mais distante, é, o planeta Terra ele era composto por a atmosfera, né, do planeta, ela era composta majoritariamente por carbono. A gente tinha mais carbono do que oxigênio. E o que acontecia? Os seres que precisam de oxigênio para sobreviver não conseguiam se desenvolver, obviamente, né? Logo, os únicos seres que existiam nesse período são algumas bactérias anaeróbicas, exatamente por ela não precisar de oxigênio para sobreviver. Com o avanço da evolução, a evolução das espécies, enfim, o surgimento das primeiras espécies fotossintetizantes, ou seja, que realizam fotossíntese. E a fotossíntese, vocês vão ver em outras disciplinas, enfim, é mais aprofundamento. A fotossíntese o ser absorve carbono e libera oxigênio. Ou seja, com o passar dos anos, a atmosfera foi perdendo a quantidade de carbono e recebendo mais oxigênio. E com isso foram desenvolvidos. Opa, perdão. Consequentemente, outros seres. Consequentemente, outros seres foram se desenvolvendo, seres mais complexos, e assim como os humanos que necessitam de oxigênio para sobreviver. Agora a gente vai passar por um conceito muito importante e que vocês vão usar muito para entender as próximas aulas de climatologia, que é a diferença dos conceitos clima e tempo. São dois conceitos que eles estão presentes no nosso dia a dia. A gente, a gente fala de tempo, a gente fala de clima, a gente ouve muitas das palavras na televisão, no diálogo, no dia a dia, enfim. E existem diferenças entre esses dois termos e vou tentar explicar para vocês um pouco agora
do que se trata essas diferenças. Começando aqui pelo tempo, eu trouxe uma tirinha aqui e como a gente pode observar, o dia aqui, ó, ele começa ventando, começa frio, aí depois esquenta e aí depois volta a esfriar. E aí você vê a indignação aqui, né? Detesto quando a temperatura fica indefinida. Tudo isso acontecendo em poucos minutos no mesmo dia, enfim. O que que isso representa? O tempo, ele é, portanto, o estado da atmosfera no momento atual. O tempo ele é uma coisa momentânea. É aquelas expressões. Ah, hoje o tempo tá bom, hoje o tempo tá ruim, ou então hoje vai chover, ou e às vezes não só de dia, mas por exemplo, essa semana não choveu. São todas as previsões que a gente vê, inclusive na TV, e essas são previsões de tempo, de tipo de tempo. Elas não determinam clima, elas apenas dizem respeito ao estado momentâneo da atmosfera. Quanto ao clima, a gente primeiro fazendo uma definição formal, o clima ele pode ser definido como a sucessão habitual dos tipos de tempo. Mas o que isso significa dizer? Significa dizer que o clima ele não é um estado passageiro da atmosfera. Na verdade, ele é uma análise. O clima analisa o ritmo das variações de tempo. Por exemplo, ele analisa ele analisa o ambiente como um todo, como ele se comportou durante um certo período. O clima analisa, portanto, períodos. Quando a gente fala, por exemplo, que o inverno em São Paulo costuma fazer frio, ou o inverno no Nordeste costuma ser seco, a gente está fazendo afirmações que dizem respeito ao clima e não mais ao tempo, porque aqui a gente já está falando de períodos, com análises de alguns fatores e elementos. E para entender melhor o clima de determinada região, a gente deve sempre considerar estes fatores e estes elementos. Quanto aos fatores do clima, nós temos alguns como a latitude da região, a altitude, as massas de ar que atuam sobre a determinada região, correntes marítimas, etc. Quanto a isso, a gente vai ver todos esses nomes aqui, ó, o que é cada um deles, o que eles fazem numa próxima aula. Já alguns elementos do clima a gente ainda vai ver hoje. E aqui a gente tem alguns exemplos: a temperatura, a pressão atmosférica, a pluviosidade, que é a quantidade de chuvas, e etc. Como eu havia dito, agora a gente vai ver alguns elementos do clima. Os elementos do clima nada mais são do que características que nos permitem diferenciar os diferentes tipos de clima do mundo. Perdão. E para compreender melhor isso, a gente deve analisar dois elementos que são fundamentais, que são a temperatura e a pluviosidade. Para analisar a temperatura de determinada região, devemos levar em consideração a média das temperaturas medidas em vários espaços de tempo. E aqui um exemplo, por exemplo, ao longo do ano. Geralmente, a gente leva em consideração a temperatura anual as variações da mesma. E quanto às variações, a gente chega em um outro conceito, que é a amplitude térmica. A amplitude térmica nada menos é do que a diferença entre a maior temperatura do ano e a menor. A partir dessas análises, a gente pode definir como determinada região como a temperatura de determinada região se comporta em uma estação do ano. Por exemplo, podemos definir como é o verão mais rigoroso em determinadas regiões do ano, ou o inverno, enfim. É muito importante para na hora de definir o tipo de clima que a gente tem na região. Além da temperatura,
Outro elemento importante para essa análise é a pluviosidade. A pluviosidade, ela mede a quantidade de chuva incidente em determinada região ao longo do ano. Para realizar essa medição, ela é feita através de um aparelho. O nome desse aparelho é o pluviômetro. E a unidade, geralmente, ela vem em milímetros por ano. É fundamental que a gente saiba que a distribuição dessa chuva ao longo do ano ela pode ter variações. E quando a variação dos índices de pluviosidade ao longo do ano é baixa, a gente pode dizer que não há uma estação de seca. E a gente vai ver mais à frente aqui agora o que é um climatograma. O climatograma ele é uma ferramenta gráfica que ele é bastante utilizado para poder comparar esses dois dados bem importantes, que são da temperatura e o da pluviosidade de determinada região. Aqui nesse exemplo, as barras em azul, elas determinam a pluviosidade, enquanto a linha em vermelho aqui mais abaixo, ela diz respeito à temperatura. E fazendo uma análise rápida aqui desse climatograma, a gente vê uma região que tem pouca amplitude térmica, ou seja, a temperatura não varia muito ao redor do ano. No entanto, a gente pode ver aqui também, ó, que a temperatura média dessa região ela é de 21 graus Celsius. Enquanto isso, não acontece a mesma coisa com a pluviosidade. A gente pode ver aqui que ela tem uma estação de seca bem definida entre os meses 6 e 8. Chove muito pouco nessas épocas, enquanto as chuvas são bem abundantes no mês 12 e no mês 1. Agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação como exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo atmosférico. A. Nos últimos tempos, diminuiu o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo atmosférico e ao clima. B. B. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para entender melhor. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixação de conteúdo e para vocês usarem como exemplo nas listas que eu trouxe para vocês. Lembrando que tem o gabarito também de todas as questões. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Bom, exercício 1, né? Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo atmosférico. A. Nos últimos tempos, diminuiu o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo atmosférico e ao clima. B. Tempo e clima são a mesma coisa. C. A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura do ar. Desta forma, quanto maior a temperatura do ar, maior será a pressão. D. A previsão do tempo ajuda no planejamento de atividade, evitando possíveis transtornos e prejuízos. E a alternativa E. O tempo atmosférico pode até mudar, mas não durante um único dia. Analisando essas questões, a gente pode ver aqui na alternativa A, o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo atmosférico e ao clima, ele sempre é bem constante. As pessoas sempre se interessam ao clima, se interessam sobre o tempo. É uma coisa meio, de certa forma, natural dos indivíduos. A gente se interessa ao tempo que está ao nosso redor, né? Alternativa B. Tempo e clima são a mesma coisa. Como a gente pôde ver nas aulas, na aula, né? Tempo e clima não são a mesma coisa. O tempo, ele diz respeito ao estado da atmosfera no momento atual, ou seja, o tempo hoje vai chover, hoje não vai chover, o tempo hoje está bom, o tempo hoje está ruim, enfim, é uma coisa momentânea. Enquanto o clima ele é relativamente estável, ele diz respeito já a uma análise um pouco mais aprofundada e de um longo período de tempo. A alternativa C, a gente ainda não viu o conceito de pressão atmosférica. E a alternativa D, que é a correta, a previsão do tempo ajuda no planejamento de atividades, evitando possíveis transtornos e prejuízos. A gente saber que vai chover à noite
é importante na hora de levar um guarda-chuva e não se molhar, por exemplo, enfim. E tantos transtornos aí, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Agora mais um exercício para finalizar. 2. Se o clima é a variação do tempo de um determinado lugar, pode-se afirmar a alternativa que indica, respectivamente, tempo e clima são: A. São Paulo tem um inverno chuvoso, embora nessa estação haja dias ensolarados. B. Manaus é uma cidade úmida e quente, embora hoje esteja ensolarado. C. Porto Alegre, à noite, apresenta tempo chuvoso, com previsões de tormentas fortes para a madrugada. D. Pelotas não teve chuva semana passada toda, embora o inverno na cidade seja chuvoso. E. Curitiba amanheceu com o céu nublado, com grandes possibilidades de chuvas esparsas. Vamos lá. Lembrando que no exercício ele pede para a gente, respectivamente, assinalar a questão que está falando primeiramente sobre tempo e depois sobre clima. Na questão A, a gente tem exatamente o contrário disso. São Paulo tem um inverno chuvoso. É uma questão que diz respeito ao clima de São Paulo. Embora nessa estação haja dias ensolarados. Aí sim, dias ensolarados diz respeito ao tempo da cidade de São Paulo. Manaus é uma cidade úmida e quente, embora hoje esteja ensolarado. É a mesma questão da A. Ele está falando primeiramente do clima e depois do tempo. Alternativa C. Porto Alegre apresenta tempo chuvoso com previsões de tormentas fortes para a madrugada. Essa é uma previsão do tempo, ela não diz nada a respeito ao clima de Porto Alegre, ela apenas faz uma análise momentânea do tempo da cidade. Alternativa D. Pelotas não teve chuvas semana passada toda, embora o inverno na cidade seja chuvoso. Agora sim, primeiro ele faz uma análise do tempo momentâneo, a semana passada, da cidade de Pelotas, e depois ele traz aqui a sentença relacionada ao clima, né? Que o inverno na cidade de Pelotas ele costuma ser chuvoso. Aí, só para finalizar, alternativa E, Curitiba amanheceu com céu nublado, com grandes possibilidades de chuvas esparsas, assim como a alternativa C, diz respeito apenas ao tempo. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje é isso. Lembrando que eu deixei para vocês um material aqui também no Classroom, e qualquer dúvida pode mandar por aqui mesmo ou por qualquer outro canal de comunicação. Enfim, o que eu tinha para falar é isso mesmo. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.